Fala pessoal, a gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast. O tema que a gente vai debater hoje é como o Bitcoin quebra modelos. Olha que interessante. A gente está vivendo um período híbrido de mundo em que modelos estão sendo quebrados e substituídos. Bitcoin introduz novos incentivos e formas de lidar com dinheiro, economia, empresas e até o nosso comportamento. Dinheiro premia tudo e a forma como ele funciona tem um efeito cascata nos mais diversos níveis. E é isso tudo que a gente vai debater, um papo filosófico hoje nesse nosso podcast. Eu sou a Cacá, aqui comigo tá a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola onde você aprende tudo sobre Bitcoin, o que é, como funciona, como comprar, como usar, como guardar. Em 2019, a gente largou nossa vida Fiat para educar sobre Bitcoin e a gente vive 100% do tempo desde então fazendo isso. E eu te convido a aprender com a gente através dos nossos conteúdos no YouTube, no Instagram, aqui no podcast, pelos artigos do nosso blog e também através dos nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. Inclusive, aproveite que agora em janeiro o nosso curso Bitcoin Starter, o curso mais completo sobre Bitcoin para você que quer aprender aí desde fundamentos, como comprar e guardar, tá com 15% de desconto para você começar aí 2025 com tudo, já se planejando, fazendo aí o seu acúmulo de Bitcoin e pensando no seu futuro, né, no seu patrimônio aí de longo prazo. Carol, Bitcoin quebrou teu modelo mental? Olha, não só quebrou, deixou em frangalhos, em farelinhos, sabe? Virou pó. Meu modelo mental anterior. Aquela Carol de antigamente, ali de 2018 para trás, não é a mesma da Carol Já de era. 2018 para frente, né? Depois do Bitcoin. Eu fico assim, como é que eu acreditava em tudo isso, sabe? É verdade. Doido, né? É verdade. E é isso que acontece, conforme a gente vai estudando Bitcoin, a gente vai entendendo melhor o mundo, porque, de fato, o Bitcoin traz coisas que a escola não traz, que a faculdade não traz, que os jornais não trazem, e a gente consegue ver muito claramente e muito mais fácil a realidade. Isso muda nossa percepção interna em muitos níveis, e a gente passa a perceber o quanto o dinheiro, de fato, molda nossa vida, nossas escolhas e a forma como a gente vê o mundo. E aí isso pode nos direcionar na direção da abundância ou da decadência, né? De ficar na roda dos ratos, gastando tempo, energia, estrutura, vida, para chegar em lugar nenhum. Pelo contrário, desperdiçar tempo e energia, né? Até porque a abundância, a prosperidade, ela também é uma questão mental, né? Total. Esse não é o tema do podcast, mas poderia ser. Vamos por tópicos, pra gente não se Vamos. perder, porque ele é um podcast filosófico, e se a gente não for por tópicos, a gente vai virar um balão voador e vai para qualquer lado, né? Vai deixar o vento nos levar. A gente vira o padre do balão. Vamos por tópicos, então. Primeiro tópico aqui, pra gente discutir. Economia keynesiana. Por que a galera que estuda economia keynesiana e que tem essa vertente, ou seja, a maioria dos economistas estuda e aprende sobre economia keynesiana nas faculdades, nas universidades, por que eles geralmente são avessos a Bitcoin? Por que eles não gostam de Bitcoin? Qual que é a linha da economia keynesiana e por que Bitcoin quebra? E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. É o que tu falou, quebra modelos, né? E toda vez que... A gente já trouxe esse exemplo tantas vezes, mas é muito bom, na minha cabeça faz sentido. Sempre que surge uma nova escola de teorias acadêmicas, filosóficas, de formas de fazer as coisas no mundo, e a gente pode pegar vários exemplos, a escola teórica anterior fica revoltada. Isso onde que tu teve esse insight? No Louvre, né? A gente estava fazendo passeio lá no Louvre, disso. E uma das coisas que o guia turístico mostrou foi tipo, olha, como a escola barroca era contra a história. Não sei se vou falar a ordem certa, tá? Mas é mais ou menos essa ideia. A linha barroca era contra a anterior, e depois vem a linha romântica dos renascentistas, que foi contra a barroca, aí depois vem a linha moderna. Então, uma escola de arte foi criando coisas diferentes e foi se opondo à anterior, ou melhor, né?
a escola mais antiga se opunha, começou a lutar contra a mudança. Então, quando surgiu ali os cubistas, Picasso, a escola anterior ficou revoltada, desqualificou. Isso não é arte. Não, tu não pode retratar o mundo dessa forma. Então, isso é recorrente na história da humanidade, né? Sempre que surge algo que explica o mundo, que mostra o mundo de uma forma diferente do status quo vigente, é visto como uma ameaça. As pessoas estão acostumadas a defender o que é familiar, até por uma perspectiva de sobrevivência. O diferente é tido como arriscado, e as pessoas demoram muito para se sentir confortáveis e adotar, então, uma nova forma de fazer as coisas. Seja arte, como lá no Louvre, que a gente viu que foi evoluindo ao longo de várias escolas, ou seja economia. E aí, Isso tem a ver também com o medo de perder aquela posição de status, né? também. O poder, do tipo, olha, eu sou especialista nessa coisa aqui, surgiu uma coisa nova que vai substituir a coisa da qual eu sou especialista. E que Então, faz totalmente diferente de mim. exatamente, isso, então essa nova coisa ela não presta, afinal de contas, a que é boa é a que eu sei, é a vigente, é a de agora. Né? Sim, e aí tu trouxe sobre as teorias keynesianas, né? Então, as teorias econômicas que bancos centrais e as faculdades de economia seguem hoje em dia, e seguem há 100 anos, são as teorias descritas por Keynes. E Keynes era um inflacionista. Ele dizia que tudo bem a economia está na mão de governos e tudo bem imprimir dinheiro se for para ter crescimento econômico, mesmo que isso signifique um empobrecimento maior da população às custas dessa impressão de dinheiro. E, na verdade, as teorias keynesianas, elas estavam se opondo à economia austríaca, que foi vigente por séculos, né? Do ouro como um dinheiro sólido que as pessoas confiavam nas propriedades monetárias do ouro. Então, Bitcoin quebra esses modelos keynesianos porque ele mostra a perversidade do dinheiro fiat, de governos, de bancos centrais imprimindo dinheiro, propagando o efeito Cantillon, que o próprio Keynes demonstrou que isso acontece, né? Quando governos imprimem dinheiro, eles podem beneficiar quem está mais perto das impressoras, em detrimento do restante da população, que vê o seu poder de compra encolher. E a grande coisa é que Bitcoin tira o poder das impressoras da mão dos governos. Então, conforme as pessoas adotam, inclusive conforme países adotam Bitcoin, eles estão adotando um dinheiro que eles não conseguem manipular a oferta. Então, eles não conseguem praticar roubo inflacionário ou imposto inflacionário, que é quando eles imprimem dinheiro para justamente bancar os seus gastos, eles não controlam gastos, imprimem dinheiro, emitem títulos, se financiam através de dívida e criam uma bolha financeira, que é o sistema Fiat, que existe desde os anos 70, a gente vê crise após crise, e só cresce cada vez mais o endividamento de países, cresce cada vez mais a inflação, cresce cada vez mais, né, a perda de poder de compra, ou seja, as moedas estão perdendo poder de compra constantemente, e trazer um modelo que não permite esse grau de manipulação e privilégio para quem está apertando o botão da impressora é uma afronta para bancos centrais e economistas que seguem as linhas keynesianas, né? Então, Bitcoin não quebra só como o dinheiro é no sentido antes era físico, antes é dos bancos centrais e tudo mais. Não, ele muda o modelo de poder que existe no mundo hoje também. E isso é absolutamente profundo. As pessoas não percebem o quanto a forma como o dinheiro existe no mundo molda relações entre pessoas entre si, entre pessoas entre empresas com outras empresas, entre empresas com governos e entre governos entre si. É o dinheiro que permeia tudo. E tem muita gente que fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Mas não é o dinheiro em si, mas é a forma como o dinheiro é criado. Se o dinheiro que é criado hoje através de governos foi feito para diluir as pessoas e beneficiar os cantilionários, quem está no centro da impressora ali apertando o botão, sim, ele é o centro do problema, porque atualmente, o dinheiro fiat é injusto. Ele beneficia uns em detrimento dos outros. E, enfim, acho que eu já me pronunciei demais a respeito desse ponto aí da economia keynesiana, mas o último ponto sobre isso é que a economia keynesiana também ela abomina a deflação, que é as coisas serem cada vez mais baratas. Eles encaram isso como uma crise, né? Ficar cada vez mais barata porque não tem demanda, porque as pessoas estão empobrecidas, elas não querem consumir, se não consumirem, isso vai quebrar a economia. Pelo contrário, as pessoas... Nossa, que barulhão. Então, as pessoas sempre vão ter gastos, as pessoas sempre vão ter que comprar coisas para sobreviver, no mínimo alimentos, né? Então, isso de que se o dinheiro for deflacionário vai acabar com a demanda, não existe. Esse é o mecanismo de defesa para dizer por que as impressoras são necessárias, entre aspas. Já Bitcoin é um dinheiro que, por enquanto, é inflacionário,
a inflação dele, ou seja, o crescimento do número de moedas, a inflação monetária, é cada vez menor com o tempo, os halvings vai cortando a emissão pela metade ao longo dos tempos, vai chegar um momento, 2140, que a emissão de novos Bitcoin vai acabar, não vai ter mais novos Bitcoins para serem gerados, e aí Bitcoin passa a ser deflacionário. E nunca existiu na história da humanidade um dinheiro deflacionário. E para ele ser deflacionário, ele tem que, para, né, fechar essa linha de raciocínio, ele é um dinheiro que tem que se valorizar e não desvalorizar. O dinheiro fiat é um dinheiro que se desvaloriza ao longo do tempo. O Bitcoin é um dinheiro que se valoriza ao longo do tempo. E no modelo keynesiano, um dinheiro que se valoriza não é um dinheiro, é um ativo. Só que, ao mesmo tempo, eles chamam dinheiro algo que perde valor, que é um cubo de gelo. Isso também quebra com a descrição do que é dinheiro, que é um meio de trocas, reserva de valor e a unidade de medida. E os keynesianos partem do ponto que Bitcoin não é dinheiro porque as coisas não são precificadas em Bitcoin. Mas eles também estão partindo do ponto que o dinheiro tem que ser de curso forçado. Quando só foi nos últimos 100 anos, que é quando o dinheiro fiat foi criado. Nos últimos 5, 10, sei lá, 12 mil anos, o dinheiro de verdade foi o ouro, foram os metais, foram commodities, objetos que as pessoas, que as civilizações adotavam como dinheiro. E que quanto mais escasso, mais irreprodutível, né? Quanto mais difícil de reproduzir e criar cópias limitadas, mais valioso era e mais se preservava como dinheiro através do tempo. Por isso que o ouro é dinheiro por milênios. Então, por mais que os keynesianos fiquem furiosos com a criação do Bitcoin, na verdade, é a mesma situação lá do Louvre. Eles são uma escola de teoria econômica que surgiu depois ali da pós-padrão ouro, que conseguiram substituir o padrão monetário, porque criaram um dinheiro fiat, que é muito mais portátil e divisível do que o ouro, mais fácil de transportar no mundo globalizado e mais barato também. Mas eles, nesse caminho, eles destruíram com o valor do dinheiro e com as propriedades monetárias do dinheiro, e agora que surge o Bitcoin como um dinheiro melhor, um sistema financeiro melhor, mais confiável, mais justo e descentralizado, eles se opõem. Mas é um comportamento humano e natural frente à evolução. Se a gente for ver, isso aconteceu em vários nichos, não só na economia. Bom, e aí a gente, então, esse é o primeiro ponto, né, que Bitcoin quebra o modelo keynesiano. E a gente fala que o Bitcoin ele tem muitas similaridades, né, ele tem muito a ver com a economia austríaca, que também é uma teoria que já é existente. Agora, pode haver ainda uma nova definição a partir do Bitcoin, né? A partir dessas quebras de modelos, pode surgir uma nova teoria a partir de uma economia hiperbitcoinizada, que a gente ainda nem sabe que pode surgir. Tu falou uma coisa que eu achei bem interessante, a gente estava comentando sobre como os economistas e como a educação nas universidades de economia são voltadas para a teoria keynesiana. E a gente não colocou como um tópico, mas eu acho legal comentar que como o Bitcoin também quebra modelos de educação. Porque tu imagina que todas essas universidades, esses professores, essas pessoas vão ter que reprogramar seu cérebro, né? Se reprogramar mentalmente para entender Bitcoin, entender essa nova estrutura, essa nova economia e ensinar esses próximos alunos, aí, próximas gerações de economistas sobre as consequências e impactos do surgimento do Bitcoin. Então, vai ter que ter não digo um reset, né? Mas uma atualização geral dessa educação. Ou realmente, como tu falou antes, Cacá, novos padrões, novos modelos educacionais. Bitcoin, então, outro modelo, vamos abrir esse puxadinho então no papo, que é novos modelos educacionais. Bitcoin, ele é um dinheiro open source, livre, aberto, transparente, qualquer pessoa pode ter acesso. Atualmente, e a internet fez isso, ela abriu as portas para o autodidata. A pessoa pode aprender qualquer coisa que ela quiser online. Tem muito conteúdo gratuito. E Bitcoin é open source. Então, até antes do Bitcoin, o open source era uma coisa quase que idealista, sabe? De código aberto e tudo mais. Mas a partir do momento que o Bitcoin coloca isso no dinheiro, ele está mexendo com, de novo, dinâmicas de poder. E atualmente não, na verdade, há 50, 60, 70 anos, e a gente, millennial, é fruto disso, a educação sempre ficou muito concentrada nas universidades. Então, para tu ser alguém na vida, para tu ter prosperidade, para tu crescer, para tu ser alguém, para tu ter reputação, para tu ser valorizado pela sociedade, tu tinha que ter um diploma. Hoje em dia, a gente vê diversos diplomados não tendo reconhecimento e tendo um salário muitas vezes abaixo de uma pessoa não diplomada. Ou seja, o diploma, hoje em dia, ele não, para algumas áreas sim,
mas ele não é mais garantia de sucesso como era no passado, né? A gente millennial, eu não trabalho mais na área que eu me formei, nem tu. Tu, de certa forma, até sim, mas eu tô muito distante. Então, a São gente tem. muitos, são muitos casos, assim, Carol, que a gente tem, inclusive ao redor da gente, de amigos, familiares, pessoas que se formaram em determinadas áreas e não praticam aquela profissão, né? Foram fazer outras coisas, onde se sentiam realmente, assim, com um propósito, são mais felizes, foram fazer outras histórias e são muito bem-sucedidos naquelas outras áreas. Que muitas vezes nem tem um diploma para elas. Como no nosso caso, a gente é uma escola de Bitcoin e É, não existe um diploma para isso. É uma busca pessoal, né? Então perfeito. traz esse ponto, assim. O Bitcoin, inicialmente, quem está se conectando com ele são pessoas que têm automotivação e buscam de forma dentro de si, porque já são pessoas curiosas, querem achar soluções, já tem esse perfil de ser um pouco autodidata e de aprender sozinho. Então, essas foram as primeiras pessoas que aprenderam sobre Bitcoin, como nós, e estamos aqui ajudando outras pessoas a aprenderem através do que a gente aprendeu. Mas não existe um diploma oficial. A tendência é que. Aí vem o que tu falou. Será que as faculdades vão se apropriar disso e querer criar um diploma de Bitcoin para tentar centralizar, monopolizar quem pode aprender ou não? Ou o Bitcoin pode mudar esses modelos e trazer o open source ainda mais para frente, através de universidades open source, as pessoas aprendendo a usar o poder do open source no mundo em que a gente está vendo tentativa de regulação de rede social. A gente está vendo tentativa de governos quererem dizer o que é certo ou errado, o que é falso ou verdadeiro, sendo que isso deveria ser algo que as pessoas deveriam se educar e as pessoas deveriam decidir por conta própria o que é falso ou verdadeiro. E aí a gente entra num outro embate que é ainda mais profundo, que é, ok, educação na internet. Como tornar a informação de fato de livre acesso para que não haja esses porteiros ou essas pessoas tentando restringir o acesso que a população pode ter à informação, inclusive sobre Bitcoin. Porque, enfim, existem alguns riscos, né? Por exemplo, o governo brasileiro pediu para o Google ou penalizou o Google por ter mostrado a cotação do dólar esses dias. Quem diz que não pode, de alguma forma, pedir para tirar os conteúdos de Bitcoin? Se eles acharem que é uma ameaça à Fiat. Isso é privar a população do acesso à informação. Então, onde que vai estar essa grande biblioteca de Alexandria, onde as pessoas vão poder ter acesso, mesmo se for proibido o conteúdo sobre Bitcoin? Já censuraram livros, por que não censurar conteúdos de Bitcoin? Então, por isso a importância de mecanismos descentralizados, como o Nostr, que as pessoas podem armazenar nos seus próprios servidores a informação, por exemplo, sobre Bitcoin, sobre coisas que elas queiram, que elas acham que é positivo armazenar e disponibilizar. Então, a educação, ela tem a ver também com o armazenamento de informação. Bitcoin já é a blockchain mais segura, mais forte e que preserva essas informações das transações de forma descentralizada. E Nostr pode ser essa internet de fato descentralizada que as pessoas podem ter os seus servidores em casa e armazenar os dados, porque a gente viu a internet surgir como algo cypherpunk e agora, né, nos últimos 10, 20 anos, se tornou uma rede centralizada na mão de Google, Facebook, Amazon, esses grandes gestores da internet no mundo atual. E como Tu, recuperar? tu falou que eu fiz um puxadinho no podcast, mas tu foi lá e fez um outro puxadão, né? Ou mais um tópico que não estava aqui na nossa lista. Olha que interessante, que é como o Bitcoin quebra o modelo de comunicação atual. Perfeito, porque uma coisa está conectada na outra, né? E comunicação é armazenamento de dados, porque tu precisa puxar dados para criar linhas de raciocínio, né? Ainda mais com o IA. Isso, bom, se eu meter IA, isso vira outro puxadão. Mas enfim, Bitcoin muda então modelos de economia, modelos educacionais, modelos de comunicação, como eu estava falando, além de mudar nossa impressão sobre o que é dinheiro, e também muda as empresas. Não sei se tu quer ir pro lado das empresas ou pro lado do dinheiro ainda, Cacá. Eu acho que vamos fechar sábado do lado do dinheiro, então, como o nosso. Já me perdi em qual tópico a gente está, porque a gente foi fazendo os puxadinhos aqui e já me perdi nos tópicos, mas vamos fechar essa do dinheiro. Como que o Bitcoin quebra o modelo do dinheiro? Acho que esse até é um pouco mais óbvio, né? Porque a gente tem aí um dinheiro com Bitcoin, surge um dinheiro que é totalmente digital, escasso, transparente e que não depende de terceiros, nem de governos, e nem mesmo você depende de bancos ou empresas para transacionar, como, por exemplo, não depende de maquininhas de cartão, você não depende de uma Visa, de um Master, né, para transacionar, você não depende de um banco para isso, você pode fazer diretamente de pessoa para pessoa.
e principalmente de domingo a domingo, ou seja, funciona todos os dias, 24 horas por dia, de forma global. Inclusive, agora parece tão banal, assim, né, com o surgimento do Pix, a gente poder fazer essas transações dessa forma, de domingo a domingo, 24 horas por dia, mas até antes do Pix ser implementado, acho que o Pix foi implementado em que ano? Acho que 2020 ou 2021? Foi 2020, durante a pandemia. Eles Ah, então, aproveitaram que estava todo mundo em casa e se digitalizando e plim. e correram. Até antes disso, né, a gente já estava produzindo conteúdo aqui em 2019, e lembro da gente noticiar bastante a chegada do Pix, porque fizemos muito paralelo, né, com o Bitcoin, como o Banco Central estava correndo para trazer uma tecnologia que suprisse essa mesma tecnologia, né, as mesmas características nesse sentido do que o Bitcoin já fazia. Então, é muito doido quando a gente para pensar que isso é muito recente, que o Pix é muito recente, que o Bitcoin já fazia isso antes, para ver como que o Bitcoin sempre foi uma coisa muito inovadora. E então já quebrou o modelo aí, né? De cara, e fez outros bancos centrais correrem para desenvolver uma tecnologia que suprisse essa necessidade que o Bitcoin estava sendo usado para. Então, um dinheiro sem fronteiras, né, é algo assim que até então nem se imaginava. Quando eu comecei a usar Bitcoin, fazer transações pela primeira vez, foi que a minha cabeça explodiu, que foi uma quebra de modelo, então, mental, uma das, né? Que é justamente isso. Espera aí, só um pouquinho. Quer dizer que eu posso viajar com Bitcoin na minha carteira para um outro lugar, para os Estados Unidos, para a Europa, e não preciso fazer conversão para outra moeda, eu posso usar essa única moeda e posso enviar esses valores para alguém que está no Japão, que está na Nova Zelândia, na Austrália, de forma instantânea, sem passar por um SWIFT que demora dias, semanas às vezes, Carol, para fazer isso, né? Quem já teve familiar, por exemplo, que fez intercâmbio para fora, sabe do que eu estou falando e pode relatar aqui e compartilhar a sua experiência. Era uma coisa extremamente burocrática. E aí Bitcoin veio e quebrou totalmente com esse modelo burocrático e mostrou ao mundo, para todo mundo, que não precisava dessa burocracia toda. Né? Então, quebrou um grande padrão, um grande modelo, né, que é o dinheiro fiat. Quer complementar alguma coisa sobre isso, Carol? Sim, na verdade, o que mais me pega, assim, que eu vejo muito na galera nova que chega, assim, nas nossas redes, YouTube, Instagram, as pessoas não conseguem descolar o dinheiro dos bancos. E esse ponto ele é muito chave. Porque as pessoas são acostumadas a, enfim, recebem seu salário, é uma transferência que cai na conta bancária e deu. Quando tu fala em fazer a própria custódia e sacar do banco, as pessoas ficam, sério, mas precisa mesmo. As pessoas foram adestradas, domesticadas, a confiarem no intermediário, que é o banco. Mesmo aqui no Brasil já tendo acontecido confisco da poupança, né? Então, as pessoas não desconfiam dos bancos. As pessoas não desconfiam que o dinheiro que elas usam é um cubo de gelo, mesmo a gente já tendo passado por hiperinflação. E isso me leva a crer que as pessoas não sabem como o dinheiro funciona. Porque a partir do momento, que é o que a gente falou no início, né? Eu sou outra pessoa depois que eu aprendi sobre Bitcoin. Depois que a gente aprende que o dinheiro que a gente recebe suado ali do trabalho, do mês inteiro, ele é um cubo de gelo, que se tu não acha formas de converter em algo mais sólido que não derrete ao longo do tempo, tu tá sendo diluído, tu tá desperdiçando a tua energia vital que tu gastou aquele mês inteiro para trabalhar por um cubo de gelo que tá ali constantemente sendo derretido. E quando as pessoas percebem isso, aí sim que rola essa transformação e essa mudança de modelos, e as pessoas querendo sacar o seu Bitcoin da exchange ou do banco que seja, porque agora o banco também está oferecendo Bitcoin, né? Mas para mim o que pega é essa dissociação que as pessoas foram educadas a vida inteira para ter, que é o dinheiro está no banco. E Bitcoin diz não, o dinheiro não está no banco. O dinheiro é uma ferramenta de liberdade e de armazenar a tua energia que tu gastou trabalhando para que tu possa fazer o que tu quiser. Se tu não armazenar bem, essa energia vai ser dissipada, como qualquer energia, né? Se tu não armazena energia, se não tem uma pilha, aquela energia é dissipada. O rio tá correndo, tu poderia botar uma turbina e armazenar num gerador, por exemplo. Mas enfim, eu acho que Mas, essa Carol, dissociação dos bancos, que para mim quebra modelo mental das pessoas enxergarem o dinheiro como algo que é delas e não algo que depende de um terceiro. mas isso também é uma transformação da sociedade, né? Que a gente vem passando ao longo desses anos. Porque antigamente, aí os piratas, né? Eles procuravam por baús
cheio de joias, moedas de ouro, porque antigamente não existiam bancos. Então as pessoas guardavam nas suas casas, nos cofres, né? Nos cofres guardava notas de papel, né? Ou barras de ouro, se guardava em casa. Tanto que tem a história do dinheiro debaixo do colchão, né? Se a gente pegar nossos bisavós, tataravós, ainda tinha esse hábito na época. Depois do surgimento dos bancos, é que houve essa transformação e ainda a economia virou digitalizada, então as pessoas passaram a não ter mais dinheiro dentro de casa. Mas eu ainda tive, por exemplo, meus avós com esse hábito, sempre ter ali um bolinho, né, um chumaço de dinheiro no guarda-roupa, ter em casa. Sempre foi uma coisa muito importante, porque veio dessa mentalidade de antigamente, de tu ter um dinheiro em casa para as emergências, né, de tu ter um dinheiro consigo. Agora, de novo, a partir do momento que a economia foi digitalizada, entrou ali cheque, veio os cartões de crédito, né, se digitalizou com os bancos, a mentalidade ela foi mudando, veio a praticidade disso, né? Imagina tu ter que pagar por alguma coisa, cara, né? Vamos supor aí, 50 mil reais, vamos supor, tem que pagar ou vai comprar um carro, 70 mil reais, tem que levar 70 mil reais em notas de dinheiro na concessionária. Antigamente era assim, né, que se fazia, né? Então, claro que por uma questão de praticidade veio a digitalização e acostumou todo mundo a deixar a custódia do seu dinheiro em bancos, né? E eles criaram, a partir disso, diversos produtos que acabaram atraindo as pessoas, tipo ganhar rentabilidade, etc e tal. Só que, com isso, aqui ninguém se ligou muito, ainda não se liga, Carol, dos riscos de se fazer isso. As pessoas acham que deixando o dinheiro no banco, o dinheiro é delas, quando na verdade não é. Quando deixa o dinheiro no banco, o dinheiro ele fica custodiado no banco por aquela empresa e ele passa a ser do banco naquele momento. O banco fica fazendo operações com dinheiro. É que eu acho que as pessoas, elas são coniventes com isso. Eu acho que elas até sabem, mas elas acham muito mais arriscado o Bitcoin do que o dinheiro no banco. Entende? Eu acho que a gente está falando de quebra de modelos, né? O Bitcoin quebra um modelo, mas que na verdade já era de antigamente, só que antigamente já, puxa, ficava inviável tu guardar um monte de notas de dinheiro e moedas e barras de ouro, e agora tu tem tudo digitalizado, o Bitcoin sendo digitalizado, tu não precisa mais deixar, e podendo fazer sua própria custódia, tu não precisa mais deixar no banco. Sim, só que olha só bem o que tu falou. Antigamente as pessoas enterravam dinheiro, que era o caso, sei lá, 200 anos atrás. Tinha guerras. Recentemente saiu uma notícia que eles escavaram um campo de futebol, sei lá, um terreno nos Estados Unidos e acharam uma latinha cheia de moedas de ouro da época da Guerra Civil Americana, que alguma família enterrou para pegar depois. Então, olha só o mecanismo. Eles enterraram porque sabia que aquelas moedas teriam valor no futuro, eles poderiam usar e só eles sabiam onde estava. Então, isso não é algo da geração passada. Isso é 3, 4 gerações anteriores. Sim. E ponto é o que se perdeu. A gente foi adestrado a primeiro a aceitar que dinheiro é o que é emitido pelo governo, sendo que o ouro não é. O ouro é um metal precioso. Ok, ele é cunhado por governos e impérios, né? Isso é outro adestramento secular que foi feito. E agora a gente está sendo adestrado de novo a aceitar que dinheiro só dentro do banco, só com instituições. O teu esforço de trabalho não é teu, na verdade. É desses intermediários. E ao mesmo tempo que a gente foi adestrado ao longo de milênios a dizer que só quem pode criar dinheiro são governos ou impérios. Seja cunhando ouro, ou seja imprimindo notas, ou seja criando uma CBDC como Drex, ou Pix, ou whatever, sabe? Então, é esse modelo mental milenar que Bitcoin quebra. Porque ele diz, o dinheiro não precisa ser de governos, meus queridos. Vocês não precisam depender de bancos, vocês podem ter soberania, e sim, vocês podem ter um dinheiro que se valoriza, é deflacionário e pode trazer muito mais prosperidade sem depender dessa cambada que fica mudando as regras o tempo todo. Então, quebra o modelo mental milenar, e é óbvio que não vai ser do dia para noite que as pessoas vão, olha quanto tempo demorou, né, tudo isso que a gente tá falando, vão adotar Bitcoin assim. Só quem tá buscando por isso e tá incomodado com o mundo como que tá adotando primeiro. Mas a maioria tá esperando a solução vir de cima para baixo. Resolve minha vida para mim, que é o que a maioria faz. Agora, quem tem iniciativa, sabe? Quem busca as coisas por conta própria, quem tá buscando primeiro, enxergando isso e mudando o seu modelo mental primeiro. Mas enfim, acho que encerramos esse tópico do dinheiro, né? Como o Bitcoin muda a nossa concepção sobre o que é dinheiro. Perfeito. Vamos para o nosso próximo tópico, então, que é como o Bitcoin quebra os modelos
de empresas. Esse é um dos tópicos mais interessantes, inclusive. Eu acho que muito do Michael Saylor e com a MicroStrategy está vindo à tona, na verdade, né? Que são os novos modelos de gestão. Sim, mas não só. Adoro essas minhas respostas que, tipo, não responde nada. Não, perfeito, concordo com o que tu acabou de falar. Mas agora eu quero a explicação do sim, mas não Tá. só. Se fosse 3 anos atrás, eu diria, muda pra caramba, porque a partir do momento que existe um dinheiro melhor, as pessoas, empreendedores que já estão nesse padrão mental vão querer receber Bitcoin e vão demandar por Bitcoin. E isso muda modelos de gestão. Atualmente, as empresas são apoiadas, muitas são zumbis, apoiadas em alavancagem, para pegar cada vez mais empréstimos em fiat, para tentar produzir alguma coisa e ter lucro. Só que o lucro nunca vem porque as margens são achatadas constantemente pela inflação e crescimento de tudo, inclusive para as empresas produzirem, os fornecedores, né, os insumos, as matérias-primas ficam cada vez mais caras, o imposto fica cada vez mais caro por consequência da inflação também, elevação dos governos, e as margens são achatadas cada vez mais. Muda a gestão no sentido de quem acumula bitcoins, empresas que acumulam bitcoin, elas têm muito mais valorização, porque estão aceitando receber bitcoin. E por outro lado, aí entra o que tu falou, entra um Saylor na história dizendo, olha, eu posso emitir dívida, e aí muda a forma como Wall Street e a gestão corporativa, e num nível mais de acionistas, de Wall Street, de bolsas, de S&P 500, de Nasdaq da vida, muda a dinâmica nesse nível de empresas e corporações. E o que eu quero dizer é, muda no micro para quem aceita Bitcoin e tem uma empresa muito mais saudável porque tem em caixa algo que é muito mais forte do que os cubos de gelo Fiat, então pode receber direto nesse ativo e nesse dinheiro que é deflacionário, é muito mais forte que o dinheiro que, enfim, estava recebendo antes. E muda também estratégias de alavancagem que já estavam sendo praticadas, mas de forma muito mais ineficiente. E isso muda também o comportamento desse setor. A gente já está vendo, hoje acabou de ser anunciado a Curl, é uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, de energia, anunciando que está comprando 40 milhões em Bitcoin. Comprou agora. Então já temos várias. Temos MicroStrategy, Semler Scientific, Rumble, Metaplanet, essas empresas que já anunciaram que estão comprando do Bitcoin, usando a estratégia do Saylor, Marathon também, a mineradora. Temos países se acotovelando já para criar suas reservas estratégicas de Bitcoin. E aí eu já estou indo para a adoção, mas eu queria voltar para as empresas, que isso muda a forma como as ações vão ser avaliadas no seu valuation. Imagina só se um fator para base, assim, para analisar o valor de uma empresa e projeção de valor futuro é ter ou não Bitcoin. Isso muda totalmente lá as teorias do Benjamin Graham da vida. Não é só tu produzir algo e tu ter aquelas métricas, né, de super Faria-Limer, um PL, o EBITDA, super positivo. Não. Se tu tiver Bitcoin, tu já sai na frente de, enfim, 90% das outras empresas. E é o que tem acontecido, né? A MicroStrategy, antes de se alavancar pra caramba, só de ter Bitcoin, ela já estava tendo as ações muito mais valorizadas do que inclusive a Nvidia em 2024, e quando começou essa estratégia, botando para fora que eles iam diluir seus próprios acionistas, emitindo mais ações para comprar mais Bitcoin, aí assim, o negócio explodiu. Então muda não só empresas e gestão no nível básico ali de gestão da pequena e média empresa, quanto nesse nível aí mega corporativo de bolsas de valores e que, enfim, vem um componente muito especulativo junto. Agora, o Bitcoin, ele é um protocolo open source. E nesse sentido, como que tu enxerga, Carol, que o Bitcoin quebra o modelo de empresas a partir dessa perspectiva de ser open source? E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Guardar Bitcoin na própria carteira faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam o saque e a soberania. Na BIPA você consegue sacar Bitcoin grátis, tanto on-chain quanto em Lightning. Assim você economiza em taxas e ainda acumula mais sats na sua wallet. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Bora acumular sats. Muda, porque a gente está vendo o próprio Michael Saylor abrir vários conteúdos, várias planilhas de gestão, inclusive, e deixando tudo disponível e de forma open source. Por que ele está fazendo isso? O que está querendo dizer? Que história é essa de empresa open source? Como que seria esse modelo?
Boa. Existem várias empresas open source. Na verdade, é muito fácil confundir open source com descentralização. E não é a mesma coisa, né? Descentralização significa que não tem ninguém no comando, não tem ninguém monopolizando o poder de decisão e não existe um único ponto de falha. Uma empresa tem uma estrutura hierárquica. Tem alguém ali, um fundador, um CEO, tocando o timão, ele dizendo para onde é que a gente vai a cada momento. No caso da MicroStrategy, o Saylor não é mais o CEO, não era, mas ele está sempre nas mídias, está sempre dizendo o que vai ser feito, ele é fundador, ele é a cara da MicroStrategy. Então, não é descentralizado. Open source é muito do que vem da programação, né, que é ser de código aberto. Ou seja, deixar as informações o mais transparentes possível, o mais replicável possível, e permitir que outras pessoas, inclusive, copiem, façam igual, peguem essas informações, essa estrutura informacional e repliquem. Ou contribuem, colaborem com a própria empresa que disponibilizou isso. Ou verifiquem, perfeito. Verifiquem ali os dados. E, enfim, questionem. Isso é absolutamente saudável. É absolutamente saudável. E a gente começa a ver que existe um movimento de abertura de empresas para conteúdos open source. Por exemplo, a OpenAI começou como uma empresa open source. Agora já tem várias coisas a portas fechadas, né? Mas a tendência, acho que a gente pode gravar um podcast sobre isso, é o mundo se tornar cada vez mais open source. Porque já é natural. A gente estava lendo esses dias uma reportagem que falou que esse ano vários conteúdos centenários, como da Disney, Hitchcock, e várias coisas seculares, assim, obras de arte seculares, vão perder sua patente. Então, esse é um grande confronto de modelos, né? A gente tem um mundo que depende de patentes e registros de marca e coisas com permissões para tu usar, que é um mundo bem Fiat. E tem um potencial novo modelo de gestão que Bitcoin traz, que é, e se tudo fosse radicalmente transparente, todo mundo pudesse verificar, e as empresas que tivessem, enfim, pelo menos parte do seu processo open source, será que elas não seriam mais bem valorizadas? Não seriam mais... Seria um mecanismo, inclusive, de marketing, e não teriam muito mais a confiança dos seus clientes? Isso pode ser uma pressão para as empresas que não são open source. Eu entendo que algumas coisas de indústria exigem segredos, né, industriais para ganhar competição de mercado, porque no fim Sim, de mercado. Eu ia até citar aqui o caso da Coca-Cola. Tu imagina a Coca-Cola disponibilizar a receita, que é um grande mistério, que ninguém sabe, né? Como que a Coca-Cola faz aquilo ali. E tem várias réplicas não. Tem vários concorrentes que tentam fazer a mesma receita e não fica igual. A própria Pepsi, né? Que é um concorrente que, enfim... tem até a brincadeira, né? Tipo, Coca ou Pepsi? Pode ser Pepsi? Não pode, né? Porque a Pepsi historicamente está em segundo lugar do gosto, né? Como uma bebida que não chega ao patamar da Coca-Cola no gosto do consumidor. Então, imagina uma Coca-Cola open source. Não daria para ser, né? É esse o ponto. Eu tenho um outro exemplo muito diferentão. Teu vô. Ele cozinha muito bem. Ele já deu todas as receitas para cozinha bem pra caramba. Ele já deu todas as receitas que todo mundo quer saber. Só que ninguém consegue fazer igual. Peraí. Eu já fiquei do lado dele, pegando a receita e vendo. Eu disse, vou, quero saber como é que tu faz esse teu molho, é uma galinhada que ele faz, assim, um arroz com galinha maravilhoso. Eu fiquei do lado dele para ver qual era a receita. Eu vou fazer igual. Não fica igual, cara. O que é isso? Eu acho que a pessoa, a mão, não sei, cara, não sei o que é a panela, o fogão dele, acho que são várias coisas. O nome disso é Proof of Work. Fazer. O nome disso é Proof of Work. Ele tem tanto Proof of Work fazendo a galinhada e outras coisas que ele faz bem, que ninguém consegue replicar, porque ninguém tem ali o ajuste fino de como fazer. Eu acho que fino. Isso mesmo. Eu acho que esse é o ponto. Por mais que as empresas abram suas receitas, né, suas informações de forma transparente e aberta, o como fazer é o que é único de cada empresa. E isso, por mais que fale, às vezes tem algum ajuste fino ali que não tem como replicar. Não tem como ter os mesmos funcionários, não tem como ter o mesmo time, não tem como ter a mesma gestão, não tem como replicar um Proof of Work que já foi feito, que é o que Bitcoin nos ensina, né, no seu modelo estrutural. Então, eu acho que é isso. Por mais que as empresas sejam open source e, enfim, tenham um grau muito maior de transparência e revelem segredos industriais, talvez nem assim vão conseguir copiar isso e revelar essas informações. Não vai ser um grande problema, porque é o como que importa. Né? Muita gente também pergunta pra gente, gurias, como que vocês fazem tanta coisa, ou fazem conteúdo, não sei o quê. A gente fala, como que vocês fazem para crescer um canal ou educação de Bitcoin? A gente fala, começa, tenha consistência. Só que
a maioria das pessoas não tem consistência, ou às vezes é um conjunto de coisas que nem a gente sabe dizer exatamente o que é, que pra gente é natural, mas que pra outras pessoas não é, e que aí é o que dá o bem bolado. Inclusive na galinhada do teu vô, ou sei lá, na OpenAI que o ChatGPT criou, que eles conseguiram sair na frente do restante do mercado. E tiveram pioneirismo nesse sentido. Então acho Sim, que esse é o ponto. existem, falando, acho que em termos de receitas é onde a gente consegue mais fazer um paralelo, né? Tem inúmeras receitas de várias coisas na internet, como é que é aquele do McDonald's, o Big Mac. Aí tu vai fazer em casa, não fica a mesma coisa, cara, não adianta, tu vai preferir comer o original lá, o Big Mac e tudo mais. E tu pode dizer, tu tem que usar ali, sei lá, o fogão a X graus para fritar o bife. E por mais que McDonald's não seja o preferido de todo mundo, mas enfim, pensa aí uma coisa que a pessoa gosta. Não vai ter o fogão exato, não vai ter a temperatura do ar exata, não vai ter, enfim, o fornecedor de carne exato. Então, é tudo isso. Tá, então a gente está partindo do ponto que concluímos que, por mais que uma empresa seja open source, ela libere conteúdos, libere a receita, né, dela, libere o código e tudo mais, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não vão conseguir replicar exatamente aquele produto, exatamente aquele serviço. Só vai trazer mais transparência para ela. Então, qual que é o lado positivo disso? Traz mais transparência para a empresa e traz mais inovação, porque outras pessoas podem, a partir daquele produto, às vezes, criar outras coisas, outras ideias. Isso é muito comum nas carteiras, né? Nas carteiras de Bitcoin que são open source e que uma galera pega aquele código, replica aquele código, mas muda layout, muda cor, muda botão, muda UX, etc e tal, e vai melhorando ainda ou trazendo novas características para um público específico a partir daquele código pré-existente. Então, inclusive, a inovação é muito mais rápida, porque tu não tem que fazer tudo do zero. Perfeito. E aí, o que acontece com todo o sistema econômico? Ele deixa de ser competitivo e passa a ser colaborativo. Tu tem muito mais incentivos para colaborar com uma ideia open source e aquilo ser absorvido pela tua empresa e por outras, do que ficar competindo entre si. Porque se tu não abre, as pessoas não vão verificar o teu código, não vão achar bugs que poderiam ser um prejudicial para tua empresa, vamos supor agora em devs, né, em códigos. Tu deixar open source permite que mais pessoas testem, verifiquem e tu consiga antever possíveis problemas futuros. Vamos falar de uma receita da Coca-Cola, então. Coca-Cola abriu sua receita, alguém descobriu que ali tem um ácido que é, meu Deus, cancerígeno. Tô criando aqui uma hipótese. E que descobriram que ali, se misturar XYZ ingrediente, dá ruim, dá dor de barriga. Entendeu? Então, algumas coisas podem ser antevistas, modificadas, e pode ser uma postura da empresa de boa fé quando faz isso. E isso traz mais confiança. Enfim, desculpa, te cortei porque eu tava chegando nesse... Boa, não, interessante. E o fato de uma empresa abrir também essas informações mostra que ela está num pensamento, tu falou ali de colaboração, né? Tu passa, agora eu vou fazer holística aqui, tu passa a vibrar numa energia de abundância, de prosperidade, que a gente está falando de mentalidade, né? Do que vibrar no medo e na escassez do tipo, isso aqui é fechado, isso aqui é só meu, my precious, vamos roubar de mim, eu vou falir se roubarem isso aqui de mim. Então, Perfeito. São duas mentalidades diferentes. E aproveito aqui justamente esse gancho para dizer que em breve teremos um curso de Bitcoin open source da área Bitcoin. Estamos super empolgados trabalhando nisso. Spoilers. Estamos super empolgados trabalhando nisso, então teremos aí um braço da área Bitcoin open source. Então, acho por isso que a gente também trouxe esse assunto aqui de quebras de modelos, porque é um assunto que nos interessa bastante e queremos compartilhar, a gente queria muito compartilhar com vocês isso que a gente vem discutindo aqui internamente, como que, de repente, como que Bitcoin quebra o modelo de empresas, traz à tona o open source, e, de repente, para você maquinar aí na sua vida como que o open source também pode ser interessante para você na educação, enfim, nas áreas aí que você atua. Por fim, Carol, temos também aqui um modelo comportamental que a gente já falou, né? Que, caramba, acho que nesse ponto acho que vale um podcast só para esse tópico também, porque a gente vai falar de uma mudança de consumismo, né? De dar um opt-out, de sair da roda dos ratos, do entendimento de como que o dinheiro funciona, de uma busca por uma vida equilibrada, né? Por parar com o sistema de luta ou fuga. Enfim, tem 1000 coisas aqui que a gente já, inclusive, tem podcast sobre isso, se não me engano. Eu vou linkar aqui embaixo, porque a gente está esgotando o nosso tempo de gravação aqui. Mas
a mudança a quebra de padrão comportamental é gigantesca. Inclusive, você que está nos acompanhando, escreva aqui embaixo nos comentários como que Bitcoin mudou o seu padrão mental. Tenho certeza que a gente vai ter muitos relatos interessantes de vocês, porque não tem como chegar no Bitcoin sem mudar a sua mentalidade. Bitcoin muda todo mundo, não tem como, e é uma mudança para melhor. É aquela história, né? Você não muda o Bitcoin, mas Bitcoin que te muda. Eu acho que esse pode resumir esse tópico. Bom, não vou me aprofundar. Tu falou que vai deixar um podcast que a gente já gravou aqui embaixo. Vou me segurar e não vou continuar. Abrindo puxadinhos. Então é isso, Bitcoin quebra vários padrões, mudanças geracionais aí que vão impactar e continuar mudando os modelos nas próximas gerações. Inclusive, Carol, ontem estava lendo que agora, a partir de 2025, a gente entra numa nova geração, né? É a geração beta, os nascidos daqui para frente a nova geração. Então o alfa já ficou para trás e agora a gente entra na geração beta, que é uma geração que vem já vivenciando a inteligência artificial, vem vivenciando já experienciando o Bitcoin, né, dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. Vai ser bem interessante ver como que as crianças aí, essa próxima geração vai lidar com tudo isso. Com certeza, muitas quebras de padrões e com certeza Bitcoin vai continuar sendo parte dessas diversas quebras daqui para frente. Carol, muito bom conversar contigo nesse podcast. Ficamos por aqui. Até mais. Opt-out. Boa, opt-out.